Pessoal, eu estive na segunda-feira naquele evento super legal da Trilha do Futebol, a palestra com o Diego, mas confesso que o mais legal de encontros como esse é o reencontro com muita gente. Poder conversar com pessoas que foram legais na minha rotina, viveram junto comigo a vida da cobertura esportiva, eles do lado do campo, né, eles do lado dos entrevistados e eu como entrevistador. Foi muito bom rever Fabiano Rosenal, Cássio Ratman, Rodolfo Mel, Robson Gomes, conhecer o Thiago Vale, que é um cara que conhece muito de análise de desempenho, sem contar o Rafael Zucon, o André Mazuco, né, que é o grande responsável, um dos grandes responsáveis pela transformação do Botafogo de um candidato a rebaixamento a um time com o título brasileiro encaminhado, com ex-jogadores do Atlético, como o David, como o Cocito, como o Lucas e também o Rafael Lucas, ex-jogador do Curitiba, hoje no Operário. Isso são os que eu estou lembrando de cabeça. Mas lá também estava o Alexandre Matos, o CEO do Atlético, e ele falou sobre a permanência do Wesley Carvalho. Pois bem, primeiro ponto, né? Não pode ser um prestígio, né? Como a gente fala no futebol, fulano está prestigiado, que é mais ou menos como aquela brincadeira do gato subiu no telhado. Porque pode ver que técnico prestigiado passa 2 semanas e ele é demitido. Que isso seja um suporte, um apoio, um convencimento do Atlético. Se o Atlético acredita no Wesley, que vá com ele até onde julgar mais conveniente. Se você perguntar para mim, perguntar para muitos torcedores do Atlético, eles vão querer uma mudança. É só ver o que aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro no domingo, quando teve toda aquela cobrança ao treinador do Atlético. Aí é que eu chego. Me passou a impressão que depois do jogo, ou o jogo, deu uma assustada no Wesley Carvalho. A ponto de ele ter uma postura, e até se você for ver, comparar as entrevistas dele, postura corporal dele depois do jogo do Atlético Mineiro e depois do jogo do Fluminense, por exemplo, você vai ver como muda até a expressão corporal do Wesley. Ele sentiu o golpe. Não sentiu o golpe porque acabou sendo só vaiado, mas ele sentiu o golpe que a ideia que ele imaginou para o Atlético talvez não seja a ideal, e que o torcedor é inteligente e percebeu. Quando o Atlético colocar os seus jogadores nas funções certas, vai render como rendeu no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Só que aí já estava atrás, foi buscar um empate, depois teve a expulsão do Fernandinho. Então, colocar o Esquivel de lateral mesmo, não de zagueiro, colocar o Vidal como um homem de projeção, não como um ponta de lança, fazendo dupla de ataque com o Vitor Roque, como o próprio Wesley admitiu na coletiva do sábado, perdão. Colocar o Coelho de ponta, colocar o Canóbio como um atacante, como um ponta, aí sim como um ponta de lança, são medidas que podem fazer o Atlético ter uma subida de produção sem mexer em qualquer peça da sua escalação. Isso precisa estar na cabeça do Wesley Carvalho e isso tem que ser trabalhado a partir de agora. E eu tenho certeza que com o suporte dado pelo Alexandre Matos, conversando com a RPC, conversando com a Banda B, lá no evento do Teatro Positivo, aí o Wesley Carvalho talvez fique mais tranquilo. Mas é preciso mudar, é preciso ter compreensão dos fatos. Se ele tiver isso, ele mesmo, o Wesley Carvalho, pode fazer o Atlético jogar bem mais do que está jogando. Um abraço.